na vida, que é a terceira idade. E por isso eu queria prestar aqui também uma homenagem muito forte ao poder local, a todos os autarcas do país que se têm dedicado a esta área com uma responsabilidade imensa em todos os setores, mas em particular nesta. No que diz respeito à Fundação Inatel, é uma fundação que foi criada precisamente há cerca de 80 anos, vamos a caminho muito próximo dos 80 anos, nos anos 30, precisamente para a ocupação dos trabalhadores nos tempos livres e também dos reformados. E esta instituição, tendo sido um pilar do anterior regime, veio o 25 de Abril, com todas as vicissitudes que o 25 de Abril teve, não a extinguiu, e ainda bem que não a extinguiu, ao contrário do que fizeram, do que fez a Alemanha, a Grécia e a Espanha, porque hoje, sobretudo a Espanha, com a qual temos parcerias nesta área, estão arrependidos de terem vendido ou alienado todo um vasto património de instituições idênticas como a nossa, porque serviu sem dúvida de abrigo a muitos compatriotas nossos que após as independências das ex-colónias portuguesas foram nas instalações da Fundação Inatel que foram acolhidos milhares nos nossos pavilhões, milhares de compatriotas nossos e nas nossas unidades hoteleiras, e tem sido nas nossas instalações que milhares e milhares de portugueses têm usufruído de férias consoante os seus rendimentos através do manifesto recibo do IRS, assim eles pagam através de uma discriminação positiva no acesso a um bem-estar, digamos, nas nossas instalações, quer hoteleiras, quer parques de campismo, quer parques desportivos. Portanto, desde as regiões autónomas até Vila Nova de Cerveira, nós temos equipamentos que estão ao serviço de todos os portugueses, filiados e mesmo não filiados, portanto, ao serviço de todos os cidadãos portugueses. E nesta matéria, no pequeno vídeo que observaram, nós movimentamos por ano cerca de 65 mil portugueses através do chamado turismo social. E é uma experiência muito rica a nível europeu, e foi nesse sentido que a União Europeia selecionou a Fundação Inatel para pilotarmos um programa que a União Europeia quer levar a cabo, com uma experiência em 4 países, com Chipre, a Grécia, a Itália e a Espanha, e este programa tem sido pilotado pela Fundação Inatel há cerca de 2 anos, e entregaremos o relatório no primeiro trimestre de 2013, no próximo ano, uma vez que há cerca de 18 milhões de cidadãos da terceira e da quarta idade, porque hoje já se fala também na chamada quarta idade, com os milagres que a medicina tem levado a cabo nos últimos anos, com o prolongamento de vida, onde estamos já na fase da quarta idade, e portanto estes 18 milhões de cidadãos da União Europeia têm necessidade e querem percorrer os espaços da União Europeia, sobretudo na parte sul, os nórdicos, não é? Procurar o sol e as praias, na época em que o inverno é mais rigoroso a centro da Europa e a norte, e procurarem o sul. E, portanto, foi a nossa fundação que foi selecionada pela União Europeia para pilotar, fazer esta experiência, e a experiência que nós escolhemos em cerca de 80 anos, nas diversas áreas. Na cultura tradicional, no desporto, para os jovens e para todos os adultos e todos os grupos etários, mas também no social e no turismo social. No turismo social fazemos parte do organismo mundial, do BITS, no Conselho de Administração, e todas as listas concorrentes a esse órgão querem e procuram sempre que o nome da Fundação Inatel faça parte dessas listas concorrentes. Nós temos, através de organismos internacionais, colhemos experiências com outros países a nível da terceira idade. No caso concreto com o Brasil, temos uma experiência notável através da BSMI, Associação Brasileira dos Clubes da Melhor Idade, com expressão em todos os estados brasileiros e com a nossa homóloga com o SESC. Para vos dizer, o Estatuto do Idoso do Estado de São Paulo teve uma parceria, um contributo da Fundação Inatel para o Estatuto do Idoso do Estado de São Paulo,
em que o Secretário de Estado, há cerca de 2 meses, esteve na Fundação Inatel a colher mais informação para plasmarem nos programas deles, programas idênticos aos nossos. Também temos que os nossos vizinhos espanhóis, 4.000 portugueses, são alojados nas instalações espanholas. Eles destruíram os equipamentos, não, desfizeram-se dos equipamentos em termos oficiais, em termos de poder público, os equipamentos que herdaram da anterior estrutura equivalente à FNAC portuguesa e, portanto, são hoje comparticipados através de hotéis. 4.000 portugueses podem, nos programas, candidatar-se através da Fundação Inatel e visitarem a Espanha num contingente de 4.000 portugueses, assim como 4.000 espanhóis podem, durante um ano, visitar Portugal e ocuparem as nossas instalações ou instalações hoteleiras com os quais nós temos contratos. Com os brasileiros, a mesma coisa. 2.500 portugueses podem ocupar os 362 hotéis que o SESC tem, desde São Luís de Maranhão até ao sul, até São Joaquim do Rio Grande do Sul, pagarem os preços módicos, quantias sociais. Para o efeito, basta ser apenas filiado na Fundação Inatel. Portanto, também nós recebemos 2.500 brasileiros nos nossos equipamentos hoteleiros ou em hotéis com os quais nós temos protocolos. Também para vos dizer, com a ABCMI, nós levamos cerca de 300 portugueses a um itinerário de 2 dias a percorrer o Brasil e nós recebemos cada 6 meses cerca de 300 brasileiros cá, com debates, colóquios, conferências, trocas de experiências e convidamos sempre os nossos associados depois a participarem e a trocarem experiências com os brasileiros, com os espanhóis, e aqui há um enriquecimento extraordinário, fruto de experiências que divergem muito de estado para estado no Brasil, do Nordeste para o Centro ou para o Sul, do litoral para o interior, uma vez que o Brasil, como sabem, não é um país, é um continente. Assim sendo, a Fundação Inatel, para além do enriquecimento, o maior enriquecimento que ela tem, é sem dúvida o chamado grupo etário da terceira idade. É aqui que nós encontramos experiências e vivências extraordinárias. Extraordinárias que são verdadeiras lições, verdadeiras aulas em cada seminário, em cada conferência que levamos a cabo ou em cada encontro. Neste momento, hoje, 22 de setembro, para vos dizer que estão a decorrer vários eventos num calendário, várias dezenas de eventos em diversas cidades, não só a nível nacional e nas regiões autónomas, mas também no estrangeiro, porque nós também apoiamos as comunidades portuguesas no estrangeiro. Para vos dizer que hoje, em Aulnay-sur-Bois, nos arredores de Paris, a CCPF, que é um CCD nosso, está a levar a cabo também um debate intergeracional, as segundas gerações dos nossos compatriotas, com a primeira geração que emigrou para a França nos anos 60 e que muitos desses luso-descendentes mal conhecem Portugal e quando descobrem o potencial, aquilo que foi Portugal, aquilo que foi uma potência enorme no século XVI, em que nos atrevemos a dividir o mundo em 2 partes, metade para a Espanha, metade para Portugal, e eles descobrem, Portugal não é este retângulozinho pequenino, esta pátria do Minho até o Algarve ou até os Açores. Não. Este mundo ou esta pátria da lusofonia ou dos lusofalantes é uma pátria universal, que desde Vancouver a Darwin, a Macau, passando pelo Cabo, o Hemisfério Sul, há este encontro de portugueses e de luso-descendentes, onde a Fundação Inatel também está presente. Para vos dizer também, hoje em Lausanne, talvez a esta hora, está a decorrer também no Futebol Clube do Porto de Lausanne uma ação intergeracional na Suíça, também levada a cabo pela Fundação Inatel. Também ontem, no Gabinete Real de Leitura de Salvador da Bahia, que é um CCD nosso, também teve lugar uma ação entre os luso-descendentes, talvez da terceira e quarta geração, com aqueles que ainda têm uma memória viva daquilo que foi Portugal e daquilo que é Portugal. Para vos dizer, portanto, que a nossa ação não é só a nível nacional,
mas também a nível das comunidades portuguesas, e temos vários protocolos, nomeadamente com a CPLP, muito em particular com o Brasil. Mas não é só a terceira e a quarta idade que nós nos ocupamos. Nós fizemos um protocolo com o Ministério da Educação e nas férias, cerca de 2.500 jovens, os pais entregam os seus filhos à Fundação Inatel. E é aqui que é uma experiência extraordinária e rica. Os alunos escolhem 4 áreas: o património construído, o património natural, ou o património tradicional da oratória, do conto, do direito consuetudinário, do uso e costume, ou da criatividade. Mas são forçosamente 2 dias que têm que ser acompanhados pelos avós. Um dos dias, ou uma das noites, é obrigatório ir a uma discoteca. E é a primeira vez, muitas das vezes, que os avós põem pela primeira vez um pé numa discoteca. E são os netos que conduzem os avós. E o diálogo que se mantém lá dentro da discoteca é extraordinário. Em termos de música, em termos de procedimentos. E essa troca de experiências é riquíssima. Depois os avós são obrigados a contar histórias, contos, lendas, costumes da respectiva região, transmiti-las aos netos, porque os netos geralmente não nasceram no local onde nasceram os avós. E, portanto, desconhecem muitas das vezes a origem da família, dos usos, dos costumes e das tradições. Recordo e tenho bem presente, em Salvador da Bahia, um português que emigrou há cerca de 40 anos e que era aqui de uma aldeia do meu concelho, a explicar a um luso-descendente da terceira geração o que era malhar um centeio. E por mais que ele tentasse explicar, era quase impossível transmitir-lhe a força do trabalho e a metodologia utilizada para uma economia de subsistência numa região tão árida e tão, por vezes, tão áspera e tão rígida para o homem. E é este mundo de vivências e de enriquecimentos que esta Fundação está vocacionada. Também temos os desportos radicais para os jovens, aqui na Serra da Estrela. Um protocolo que temos com os amigos da Serra da Estrela. Fazemos um acampamento da neve na Serra da Estrela. E percorremos por vezes o Mondego e o Zézere, percorrendo os trilhos também da Serra, com desportos radicais, o parapente em Linhares da Beira. Tudo isso cruzando sempre a juventude com a terceira idade e com a quarta idade. Também temos uma área que é a área social. E a área social está bem presente na nossa instituição. Temos programas específicos para aqueles a quem a fortuna não foram muitos afortunados e, portanto, estão num quadro de situação, digamos, não direi da exclusão, mas de extremas dificuldades e, portanto, pagam consoante as possibilidades. E pela primeira vez, alguns deles tiveram férias na vida, uma semana de férias, ou um fim de semana. Ou para aqueles que o grau de incapacidade é tão elevado que já não saem de casa há 10, 15 anos. E para isso abrimos um programa que tem por nome Abrir as Portas à Diferença. Com um grau de incapacidade superior a 65%, frequentam as nossas unidades hoteleiras adaptadas para movimentação e acompanhar por vezes com enfermeiros e com psicólogos e passam os dias connosco. Temos também um outro programa de termalismo com uma capacidade até 2.500 vagas para aqueles rendimentos mesmo muito baixos e que a Fundação Inatel, juntamente com o Poder Central, dividem os custos a 50% para a Fundação e 50% para o Poder Central. Portanto, esta instituição tem um outro programa e que o Presidente Carlos Pinto conhece muito bem, porque foi deputado também pelas comunidades portuguesas, como eu fui, e que é um programa que me toca muito. E que eu não estive na origem, mas depois aperfeiçoei enquanto deputado, juntamente com a deputada Manuela Aguiar, que é o Portugal no Coração. Nós temos milhares de portugueses espalhados pelo mundo,
a quem a vida não sorriu e que estão abandonados muitas das vezes, que estão esquecidos, partiram das